Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias, então respira fundo, se conecta e escolhe. Entre o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada opção começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, sejam bem-vindas, aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de irmos ao tarô da semana, eu já peço a sua contribuição, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, comentando. E vamos lá. Energia da semana vem com as cartas da aceitação, 10 de espadas e a lua. E vem como um processo muito profundo, Luzinha, de deflagrar, de trazer à tona algo que você vinha tentando negar. E como que enxergar essa nova realidade, sair ali das penumbras de uma dúvida, pode ser libertador, engrandecedor, realizador para você. A carta do 10 de espadas vai falar sobre uma espécie de derrocada. Você se rende, você deixa de resistir, você deixa de criar aquele ímpeto de nadar contra a corrente, de ficar ansiosa, de se desgastar para tentar acreditar em algo que não se manifestava. Sabe quando a gente quer apostar todas as fichas de que aquela pessoa nos ama sim, ela só tá confusa? Ou de que algo vai dar certo, independente de parecer impossível, independente de ser realmente inviável, e tudo isso vai nos drenando aos pouquinhos? O 10 de espadas, combinado com a carta da aceitação, vem no exato insight, na exata percepção de que não há mais como dar murro em ponta de faca, sabe? Não tem mais como continuar tentando acreditar nessas projeções. Então, é um fim que liberta. A carta da lua pode mostrar uma semana mais sensível, um pouco mais melancólica, mais introspectiva. Cuidado com a lua, Luzinha, porque às vezes ela acha que algo é intuição, mas no fundo é apenas a paranoia ou a projeção. É como se você estivesse vivendo nessa semana a quebra de uma ilusão profunda, que era uma verdadeira corrente nos seus pés. E minha luz, isso por um instante pode soar amedrontador, mas no próximo já se representa como a maior bênção, a maior dádiva que você poderia receber. É como aquele momento em que a gente descobre que tem algo errado na nossa vida e dói, mas daí a gente vai ter como resolver, sabe? Inclusive, as suas cartas pessoais vêm com a fachada, o 10 de paus e o rei de copas, podendo mostrar, sim, uma quebra na bolha, ou aquilo que parecia um comercial de margarina, de repente se mostrando um pouco mais realista do que você conseguia perceber e assimilar, você conseguindo, inclusive, chegar à concepção do 10 de paus, de que o cansaço que você vinha sentindo era por ainda fazer um papel de boba em relação a alguém, abaixar a cabeça em outra situação, dedicar muito tempo, muita energia, dedicar muito de si para o outro. Então, quando a gente tem um rei de copas, por exemplo, a gente tem uma energia de vaidade. E muitas vezes o rei representa alguma pessoa que impõe a própria vaidade sobre a gente, quando ele vem com essas outras cartas. Pode ser a figura de um relacionamento, de um familiar, de uma pessoa no ambiente de trabalho, de uma amizade, como se a pessoa tivesse se engrandecido tanto, mas tanto, que ela acabou absorvendo a sua vida, a sua legitimidade, a sua opinião, e aí você estava ali sempre pisando em ovos para não desapontar o alecrim dourado, e de repente você traz um chacoalhão dessa concepção de mundo. Então, Luzinha, a fachada vai mostrar você assimilando que algo não estava tão encaixado ou tão realista e já não faz mais parte de quem você é. São cartas que mostram você deixando alguma máscara cair. E, Luzinha, isso pode representar para você que está escondendo algo que não será mais possível manter tudo isso às escondidas, como também pode mostrar pessoas que vinham escondendo algo de você, situações que estavam nebulosas. Bom, as nuvens se dissipam e agora é possível enxergar os fatos como são. Para algumas pessoas, o processo é muito mais espiritual, é como o verdadeiro divino querendo te orientar a ficar alerta dentro de situações que não são confiáveis ou de situações que mais te prejudicam do que te engrandecem. Então, quando a gente tem essas cartas, é fundamental estar em contato com o espiritual. Eu recomendaria com essas cartas um banho de jasmim ou um banho de rosa branca, um banho de margarida, alguma flor branquinha para trazer essa purificação do campo áurico, essa elevação da energia, mas também é como um detox da nossa terceira visão, para que a gente consiga diferenciar o que é orientação divina e o que é pensamento e caraminhola, né?
Essas cartas, Luzinha, também vão mostrar você sentindo de alguma forma que algum novo vazio está chegando, como se você abrisse mão de algum ponto de vista. E nessa própria semana já vai surgir algum novo interesse, alguma nova dedicação, um novo projeto, um novo estudo, alguma coisa nova que você vai colocar para preencher esse tempo interno. Então, suas crenças serão abaladas e isso, de alguma forma, vai transformar também o seu campo romântico. Por quê, Luzinha? A gente tem um impasse, o 2 de copas, o 7 de copas. Essas cartas vêm muito na lógica de você pensando assim, será que eu quero manter uma ilusão e fingir que estou feliz e ver quanto tempo dura? Ou será que eu já pego toda a informação que eu tenho e sigo minha vida adiante? Então, luzinhas que estão em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, casamento. Com essas cartas, se você estava tendo qualquer suspeita de que essa pessoa não estava sendo totalmente sincera, de que ela não estava entregue no relacionamento, de que ela não estava levando os projetos a sério, bom, isso tudo vai ficar muito claro essa semana. Dentro disso, vem na carta do 7 com o 2 de copas todas as propostas de se redimir, de que agora vai ser diferente, de que agora essa pessoa que pisou na bola, de que foi desleal, de que mentiu, de que de alguma forma negligenciou a relação, vai estar ali contigo, vai preservar o relacionamento, vai falar que te ama, vai postar fotos em conjunto, ou vai concordar em casamento, vai concordar em seguir uma vida conforme o que você sempre sonhou. E aí você se vê nesse dilema, caraca, será que eu acredito? Lembro das qualidades dessa pessoa e aposto mais essa ficha? Ou será que por ser uma coisa reincidente, eu já tô esperta, já tô vacinada e bom, vou pro outro caminho? Nesse dilema, Luzinha, todas as cartas estão te incentivando a romper as ilusões e cortar os vínculos. Aqui não vai ser possível restaurar ou ressignificar a confiança que foi perdida. E quando eu falo confiança, Luzinha, não estou me referindo apenas a possível infidelidade. A deslealdade pode vir da pessoa preferir ir comemorar algo com os amigos do que estar com você. Não te incluir nos projetos e sonhos, não te incluir no âmbito familiar dessa pessoa. De alguma forma, pode ser qualquer tipo de desrespeito ao que é o relacionamento, a fazer coisas que te magoam, coisas que você já expressou. Então, aqui a gente tem esse dilema do 7 de copas, falando que esse momento fantasioso de lua de mel, de reconciliação, ele é muito frágil, ele não vai durar. E, portanto, vale sim dar a terceira dar o terceiro passo, escolher a terceira via e seguir realmente para um outro rumo. Da mesma forma, as luzinhas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, estão ali com uma percepção muito clara de que essa pessoa não está sendo honesta. Você pode acabar percebendo que essa pessoa ainda tem assuntos mal resolvidos com o passado, de que ela ainda está em alguma conexão com um antigo relacionamento, ou de que ela está se envolvendo com você, mas também há indícios de que esteja se envolvendo com outras pessoas. É um cenário nebuloso, mas alguma parte sua pode se sentir magnetizada, atraída, conectada a esse ser e tá ali querendo também ver o que acontece, querendo acreditar que se você tratar essa pessoa bem, ela vai gostar mais de você, ou ela vai respeitar mais, ela vai ficar mais inteira na relação. E, Luzinha, reforço aqui, repito, todas as cartas falam mais sobre cair no realismo. Se a pessoa quiser, ela vai estar com você. Se a pessoa quiser, ela não vai dar a entender que não quer nada, ela não vai ficar ali numa espécie de jogatina de meio termo. Então, quando a gente tem o 7 de copas, é como se você estivesse querendo dar o benefício da dúvida para algo que já está muito às claras. E aí a gente pode perceber um sofrimento, uma angústia, uma ansiedade. Você pode perceber pessoas ao seu redor não te encorajando tanto, suas amizades tentando te dar alguma dica. Cuidado para não acabar ficando até pé da vida, né? Irritada com essas amizades, com os toques que você vai receber. Porque a gente às vezes pede um sinal para o universo e quando ele vem, a gente fica meio irritada, né? Então, Luzinha, caia na real, é basicamente isso. Se a gente for pensar, a previsão é similar dos relacionamentos sérios. Momentos gostosos, reaproximação, a pessoa te chamando para sair, até mesmo algumas conversas que podem dar margem a entender que algo novo vai rolar dentro desse envolvimento, mas sempre numa energia muito fragilizada. Aqui, Luzinho, o 7 de copas nos fala sobre as ilusões que a gente coloca no caminho, como essa pessoa só não tá namorando comigo porque ela tá muito ocupada no trabalho, ou essa pessoa ainda precisa resolver essa temática porque perdeu o tio há 2 anos e ainda tá sofrendo, então ainda não consegue compromisso, é por isso, é por aquilo. E aí todas essas argumentações são, infelizmente, falsas. Então, elas vêm como uma espécie de argumento para dar palco aí
para as fantasias. Logo, quem está totalmente solteira também vai precisar passar por esse filtro de ilusões. Por que, Luzinha? A sensação de impasse pode ser de você que está solteira e não aparece ninguém no seu campo romântico. Quem aparece tem uma energia muito fugaz, sai, rola um date, um flerte, mas daí já seguem em frente, não conseguem engatar em nada. E o 7 de copas fica, de alguma forma, tentando encontrar respostas muito rebuscadas, muito sofisticadas para isso. Sendo que, na verdade, por termos duas cartas de número 10. O 10 aqui nesse tarô traz esse simbolismo da baleia, quando está dando aquele pulo que ela faz, e ela atingida ali pelo naipe de espadas, pelo naipe de paus, trazendo quase que um momento ali muito grandioso de cansaço, de encerramento, de algo que traz interrupções, de algo que se torna realmente um embargo na nossa vida. Bom, essas cartas vão mostrar, Luzinha, que a verdade é que você ainda está fechando capítulos antigos, você ainda está se apresentando de uma forma fechada diante do mundo. Algo aí ainda não está conseguindo se entregar com verdade, ou está fugindo da frustração e justamente por isso acaba se frustrando. Portanto, é muito mais sobre rever o seu histórico e como você está com registros dolorosos e traumáticos sobre esse histórico, ou como está enxergando o mundo com as lentes do passado do que qualquer outra coisa. E às vezes o 7 de copas está tão imerso dentro das próprias narrativas que diz: ah, mas eu não tenho nenhuma conexão com o meu passado, isso não faz sentido nenhum para mim. Gente, isso é a coisa mais clássica de um 7 de copas. Depois de um processo de reavaliação e com o passar dos meses, vem aquele momento eureka e ele consegue assimilar. Então, entenda, Luzinha, que pode dizer mais sobre como você está se colocando no mundo, e essa é a motivação da estagnação. Então, qual que é a previsão aqui? Você pode conhecer alguém, só que eu entendo que só vai até a primeira página. E aí depois podem vir as narrativas, o outro pode até mesmo ser visto como um vilão, você pode acabar se sentindo de alguma forma muito frustrado. Então, vai pedir sim essa repaginação pessoal, essa reconfiguração íntima, essa reavaliação interna, tá? De toda forma, essas cartas também podem mostrar o seguinte: cuidado, Luzinha, para não criar um foco em mudar algo que não é verdadeiramente o que precisa ser mudado para sua felicidade ser atingida. Às vezes você criou aí na mente que precisa mudar de casa, ou que precisa comprar um carro, que precisa terminar a faculdade, que precisa dar um pingo no i, passar naquele concurso, fazer algo, porque aí você vai ser feliz. E é como se isso adiasse completamente a sua capacidade de estar no presente, porque quando isso tudo chegar, você vai ser a mesma, só que agora com uma roupagem diferente. E aí outras histórias vão cumprir o papel de adiar a felicidade, sabe como é? Se você passar no concurso agora, a questão vai ser se aquele chefe chato vai mudar. Se você comprar o carro, agora a questão vai ser arranjar uma vaga, porque, sei lá, não tem como estacionar perto do seu trabalho, entende? Então, é como se as cartas falassem: volta para a realidade, olha para aqui para agora, veja quais narrativas estão enebriando a sua visão de mundo, porque você não vai conseguir soluções imediatistas e nada do lado de fora vai mudar aquilo que só pode ser transformado dentro. E como faz isso, Luzinha? Processo terapêutico. Claro que o tarô ele também auxilia dentro de um atendimento. A gente consegue, por exemplo, observar onde que o ponto de vista da Luzinha que está passando no tarô está equivocado, o que ela não está enxergando de importante, quais são os conselhos. Isso tudo também é um baita insight, mas realmente são processos de autoinvestigação que são necessários aqui. Seguindo na nossa leitura, a gente tem a carta da fé, a carta 3 de espadas e a carta da temperança. A fé, basicamente, vai representar você contando com a providência divina ou contando com as suas esperanças para ter algum tipo de realização financeira. Mas daí a gente vai ter no 3 de espadas e na temperança um uso do dinheiro, Luzinha, que não tá muito bacana. Bom, isso daqui vai soar como uma espécie de puxão de orelha, porque vai ser. O que acontece? A temperança, ela tá ali tentando equilibrar as finanças. Só que essa temperança, ela também está embebida em certas ilusões. Ela acha que para ser feliz, ela tem que gastar X em um pão com ovo numa padaria bonitinha. Ela acha que para ser feliz, ela precisa viajar para um lugar que está no hype, que está famosinho nas redes sociais. Ou ela acha que para ser feliz, pegando muito do 7 de copas que está ao lado dela, ok? Com o rei de copas, que também é uma carta muito vaidosa. Ela acha que para ser feliz ela tem que ir num salão de beleza muito chique para fazer talvez as unhas num preço que é exorbitante, ou que ela precisa manter ali algum tipo de estilo de vida, algum tipo de status pessoal.
Luzinha, é como se essas cartas falassem, vamos chegar no mínimo, vamos chegar no básico, vamos filtrar o que tem sido despesa superficial na sua vida. Né? A carta do 3 de espadas pode mostrar você se sentindo sem recursos ou você sentindo que nada tá dando certo, que tá tudo muito empacado, porque as prioridades não estão tão realistas. É como se existissem projeções envolvendo também os consumos, os hábitos financeiros, os objetivos materiais, que vão fazer com que nada pareça suficiente. Então, se você tem aumento salarial, não é o bastante, porque agora quer gastar mais e mais e mais. Se você consegue, sei lá, terminar de pagar a televisão que você comprou, agora vem aquela angústia porque precisa comprar um espelho gigantesco para pôr na sala. Luzinha, calma. É como se essas cartas falassem, nutra a sua fé, sim, porque a fé nunca vai falhar, como já diria a música, mas 3 de espadas, acalma o coração, não faça nenhum compromisso financeiro agora, desacelere, viva ali o compasso da temperança de encontrar um novo ritmo e reavalia de fato como que você está gastando seu dinheiro. Se você não está pingando daqui e ali, pegando carro de aplicativo, delivery de comida, alguma coisa assim, depois fica fora de controle, ou como que está realmente a sua visão a respeito das realizações que vêm da matéria. São cartas que pedem esse reajuste, porque a nível de previsão, Luzinha, é uma sensação limitada, com a previsão de até você fazer alguns novos compromissos financeiros que não vão se encaixar. Então, cuidado, não está na hora de gastos. E nisso, se a gente for observar, o seu campo profissional ele vai estar muito favorável. A gente tem a carta do serviço, o As de Copas, o Rei de Espadas. Então, a própria carta do serviço vai mostrar no trabalho você sentindo as coisas mais fluidas, sentindo mais colaboração, sentindo que está se dando melhor com seus colegas, com seus clientes, com o mercado, percebendo que de fato você tem talento e que você pode ajudar o outro através do seu servir. As de Copas mostra alguma excelente notícia chegando para você. Aquilo que você esperava no seu trabalho vai acontecer. Ou vai rolar aquela promoção, aquele reajuste de setores, aquela mudança lateral que você busca. Você vai conseguir ser transferida para a cidade que você almejava, ou você foi aprovada naquele processo que estava imaginando. Vamos entender que o As de Copas é uma porta de entrada muito alinhada com o que você pediu, muito alinhada com o que faz seu coração vibrar. E o Rei de Espadas mostra um sucesso absoluto. Então, vem feedbacks positivos, você fecha boas vendas, bate as suas metas, consegue entrar em contato com figuras de autoridade e de destaque, tá com muita lábia e consegue, portanto, fazer excelentes apresentações em público. Para quem precisa, portanto, fazer venda de produtos, de seguros, enfim, tudo isso está orquestrando para o seu bem maior. Mas existe uma visão de mundo aqui um pouco mais carregada, que às vezes nem vai conseguir vibrar e gratificar isso tudo. Vai ser como se você, vou dar um exemplo, né? Eu sou taróloga. Como se você abrisse a sua agenda para atendimentos e ficasse muito feliz porque as pessoas agendaram contigo. Mas agora vem aquela questão do, poxa, como é que eu vou gerenciar todas essas consultas? Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Será? E aí já começa a vir essa turbulência espinhosa de espadas. Então, é o seguinte, vem uma onda muito bacana de trabalho, uma onda que por termos as figuras de rei, elas podem ser influenciadas por terceiros. No caso do trabalho, é uma influência positiva, pode representar você de fato recebendo boas indicações. Aqueles que buscam oportunidades conseguirão, aqueles que estão inclusive querendo passar em seja concursos públicos ou em cargos de liderança, estão com tudo à frente para ter também essa realização, mas a gente precisa sempre reavaliar como estamos enxergando o mundo para saborear desses frutos, né? E mesmo trazendo aqui, Luzinha, você, por exemplo, recebendo aumento salarial ou alguma promoção, como é uma grande possibilidade, ainda assim a gente tem essa sensação tensa a respeito de dinheiro, pedindo aquele filtro, tá? Luzinha, eu trouxe pra gente do oráculo das cartas astrológicas holísticas a casa 12, a casa da transcendência, da espiritualidade, que mostra a transmutação dos nossos karmas, dos nossos padrões repetitivos, daquilo que às vezes diz mais sobre o desenvolvimento da alma do que exatamente da realidade objetiva. E a mensagem para lidar com o seu processo evolutivo é a carta O Lago. E eu vou ler pra gente o texto guia. Eu sinto que essa mensagem é muito alinhada até o oráculo da lua que veio a carta da lua cheia, pedindo que a gente se renda ao divino.
Basicamente, né, que a gente deixe de criar resistências e separações de que algo é bonito ou feio, preto ou branco, bom ou mal, de que a gente só vai conseguir a felicidade se for de determinado jeito. Esse lugar de se render pode também estar associado a essa carta do lago, porque aqui diz assim: o lago está dentro e fora de nós. O lago interior é o lugar onde todos os pequenos passos e insights em nosso desenvolvimento podem ser integrados em um grande todo. O lago exterior é o cenário mais amplo, onde tudo está interconectado. Esta carta nos ensina a permanecer na cúpula do nosso desenvolvimento para ver como as diferentes peças se conectam em uma imagem mais ampla e a enxergar o cenário mais vasto. Se a carta revelar o que não deve ser feito, ela nos pedirá para enxergarmos os pequenos detalhes sem nos perdermos na situação geral. Ela pedirá que não sejamos condescendentes e permissivos. Meditar sobre o lago nos conectará ao ponto de vista superior, que enxerga a situação mais ampla. Esta carta nos ajudará a nos aceitarmos como parte de algo mais vasto e a integrarmos os pequenos processos diários de desenvolvimento em uma nova plataforma durável e confiável. A missão de longo prazo é integrar o que você aprendeu em uma visão e perspectiva mais amplas, que o acompanham constantemente. Perceber que você é parte de algo imenso. E a afirmação diz: eu participo do todo maior. Basicamente, não se ligar nos pequenos detalhes, não criar tempestades dentro de um copinho de água, conseguir enxergar o todo e como você é uma pecinha desse todo, e por isso essa é a sua magnitude. E por isso, às vezes você não vai conseguir chegar em um resultado tão controlado, tão meticulosamente restrito pelas suas ideias e conceitos, porque vai ter muito mais o que partilhar e o que saborear tudo. Enfim, Luzinha, essa leitura em si, ela mostra que o caminho da felicidade vem de desapegar de todo um estado de consciência que está resistindo à vida. Isso, talvez você não vai fazer assim em uma semana, mas os eventos desses próximos dias serão um excelente salto nessa direção. Eu espero de todo o coração que essa leitura ressoe no seu coração e te ajude. E caso você precise de um atendimento particular, a nossa equipe está ao dispor para te auxiliar de forma mais íntima. Muita gratidão por estar aqui, um beijo e até a próxima semana. Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes da gente começar, eu peço seu apoio, deixando seu like, se inscrevendo, comentando e vamos lá. Energias da semana: Carta da Expansão, Cavaleiro de Espadas e Pajem de Espadas. Essas três cartas falam sobre uma abertura de caminhos que vem através da transcendência do seu campo mental e da intervenção direta de terceiros. Pode ser alguém que vem e te faz uma proposta, pode ser você enxergando uma oportunidade, porque alguém te falou que essa oportunidade está ali. Às vezes a pessoa não vai te dar as mãos ou não vai te colocar lá, mas ela vai falar: ei, fulana, sabe que você está procurando um trabalho? Tal lugar está contratando. Ou eu vi essa pessoa que você está querendo se envolver falando que está apaixonada por você. Vai em frente, se declara. Enfim, a gente tem cartas aqui que podem representar você se sentindo muito incentivada pela fala de alguém. Um pajem de espadas, às vezes, é uma energia um pouquinho mais truqueira, uma carta ali de fofocas, de burburinhos. Mas a gente pode perceber que mesmo se alguém tiver com a língua um pouquinho mais afiada, isso vai te ajudar. Ou dessa vez ela vai fazer uma fofoca que é muito bem-vinda para você, sabe? Pode ser te alertando de algo, como eu falei, te mostrando uma oportunidade. O grande ponto é: a expansão vai te mostrar conseguindo chegar em um estado de consciência mais elevado, mais corajoso e mais desimpedido. O Cavaleiro de Espadas pode mostrar, por exemplo, você percebendo que é livre, que não deve nada a ninguém, que não precisa ficar se escondendo ou até mesmo se justificando para a sociedade. É um momento em que, sei lá, você acabou de sair de um divórcio e quer assumir um namoro, vai que é sua, ninguém está pagando seus boletos. Além disso, também pode representar você expondo a sua visão de mundo, a sua cultura, a sua ideologia, sua orientação sexual, seu posicionamento político, sem sentir que está com prisões ou com amarras ao seu redor. Para além disso, o Cavaleiro de Espadas também pode mostrar algumas luzinhas recebendo a notícia de que vão fazer viagens, de que vão visitar outros países, de que foram aceitas para fazer um mestrado, uma bolsa, uma pós em uma instituição internacional, ou de que farão algum tipo de intercâmbio, viagem a trabalho. O Cavaleiro de Espadas está sempre se preparando para fazer uma viagem, ou às vezes já está vivendo ela, a depender de cada luzinha que me assiste. De toda forma, meu amor, é como se essa semana viesse numa energia muito rápida, as coisas são resolvidas, burocracias, pendências e documentos também podem ser resolvidos assim.
e você vai se sentir como as cartas do destino, a Imperatriz e a Rainha de Ouros. Uma energia muito favorável, porque a Imperatriz é uma carta de beleza, de vaidade, de abundância, de saúde, de sensualidade. Rainha de Ouros se sente com tudo no balaio. É uma carta de autoconfiança, vai te mostrar sendo presenteada. Então, inclusive, Luzinhas, se for o seu aniversário essa semana, meus parabéns, feliz novo ciclo, que bom que a Imperatriz está contigo. A gente vai ter na Rainha de Ouros você percebendo que o seu pé de meia financeiro agora já é suficiente para cumprir aquela meta que você queria, entendendo alguns processos burocráticos que estavam pendentes, se resolvendo, isso te trazendo lucros ou te trazendo retorno material também. Pode ser um momento em que você vence uma causa na justiça ou realmente alguém que estava te devendo decide ter um surto de consciência e te paga. O que eu sei é, essas cartas te mostram com um instinto de autocuidado e uma força criativa, uma sensibilidade diante do mundo, em que eu até te recomendo embarcar mais no universo do artesanato, da arte, da jardinagem e juntando com o que vai chegar na sua vida financeira, se você está na dúvida sobre comprar uma roupa, fazer um procedimento estético, dar um tapa no seu visual, é hora de fazer isso sim. Você merece, você pode e o resultado vai ser fantástico. Então, quando a gente tá com a carta do destino e com a Imperatriz unidas, é como se a gente abrisse mão de qualquer tendência mais passiva ou de deixar a vida nos levar sem o nosso poder de escolha. Nosso coração está florescendo a vida ao nosso redor. Tanto que a Imperatriz é uma carta generosa. A Rainha de Ouros oferece presentes, ajuda o próximo, está sempre em comunhão com o destino do outro também. E bem, essas cartas podem mostrar você conseguindo prestigiar alguma figura feminina da sua família. Pode ser a sua mãe, pode ser sua avó, uma tia. Geralmente na rainha é alguém mais velho, pode ser uma irmã mais velha também. E quando a gente pensa nesse prestígio, vem tanto no lugar do afeto quanto do suporte material ou de oferecer também algum presente. E isso será certamente bem-vindo para todo mundo. Bom, no campo romântico, a gente tem a carta da gratidão, o pendurado e o mago. A carta da gratidão vai te mostrar se sentindo em um alinhamento mais sutil e mais entrelaçado, mais suave com as pessoas que você ama. Pode te mostrar percebendo que você tem uma rede de apoio, que você é querida, que sua luz é necessária nesse mundo. A carta do pendurado pode mostrar que, em termos românticos, essa não é a semana em que você está com grandes projetos ou sonhos. Inclusive, pode sugerir algumas luzinhas que estão pós-término ou que ainda estão se adaptando de um divórcio, que passaram por algum tipo de encerramento no campo romântico e ainda não estão tão bem assim, mas percebendo que existe muito mais do que o amor afetivo e romântico que alguém pode dar. Percebendo que o afeto de um irmão, de um amigo, de um estranho na rua que bate um papo contigo, que te dá um sorriso, também aquecem a alma e o coração. Então, você vai enxergar os seus relacionamentos, Luzinha, por uma nova ótica. E pela carta do mago, isso vai te trazer muito incentivo, vai te trazer todo esse novo mundo de possibilidades. Agora, se você está em um relacionamento, como um namoro, um noivado, um casamento, o pendurado pode sim te mostrar fazendo algum ato de muito altruísmo para auxiliar essa pessoa. Pode ser um momento em que você ajuda essa pessoa a pagar por um estudo, ou ajuda a custear uma viagem a trabalho que vai ser importante, algum bem, como, sei lá, um notebook, um tablet, um microfone, um headset, alguma coisa que vai ajudar essa pessoa nos estudos ou no trabalho. E embora isso possa representar, sim, você abdicando do ego, a carta do mago vai te mostrar feliz, sentindo que está contribuindo para algo maior. A gratidão vai mostrar essa pessoa ficando profundamente grata por todo esse movimento. Então, eu entendo que aqui vem um senso de união que apenas quem está em um relacionamento com amor muito verdadeiro entende. Porque existe uma renúncia, existe um sacrifício pessoal, mas ele não é desolador. Na verdade, a recompensa é perceber o quanto o outro está engrandecendo a própria vida, o quanto o outro está pleno e cheio de afeto, cheio de gratidão por isso tudo. Em termos mais práticos, essas cartas não trazem uma semana muito romântica, porque vocês podem acabar passando boa parte dessa semana distantes, mas mais para o final da semana, com a carta do mago, é hora de celebrar, de fazer um almoço, um jantar, tomar um vinho, ter uma noite mais envolvente, mais caliente, se é que vocês me entendem. Então, tá tudo fluindo bem sim. Aqui, Luzinha, também pode representar algumas pessoas percebendo que para manter um relacionamento vai ser necessário
criar um novo esquema, porque vocês terão alguns dilemas na logística. Talvez a pessoa com quem você tá foi chamada para um trabalho em uma outra cidade, ou você que foi. Ou essa pessoa vai ter que fazer uma viagem a trabalho um pouco mais longa, ou de alguma forma o dia a dia não vai ficar tão encaixado para vocês manterem todo aquele relacionamento presente, próximo de antes. Então, eu entendo que isso pode representar também aquele momentinho de dar alguns passos para trás antes de dar alguns passos para frente, em termos de relacionamento, né? E se você, Luzinha, está em um envolvimento com alguém e não é um relacionamento sério, aqui a gente vai ter uma outra perspectiva. A carta da gratidão vai te mostrar se sentindo em grande sintonia com essa pessoa. A carta do mago pode te mostrar tomando algumas ações para surpreender essa pessoa, para agradá-la, para estar perto, programando algum tipo de encontro. Mas a gente tem algumas advertências com esse pendurado. Porque esse pendurado, Luzinha, pode mostrar que sem perceber você está dando um passo maior do que as pernas. Às vezes não é hora de comprar um presente para a pessoa que você conhece há um mês, sabe? Às vezes não é hora de querer apresentar uma pessoa que você ainda não tem um rótulo, um compromisso para os seus pais, para sua família. Às vezes não é hora de postar uma foto com essa pessoa na rede social com declaração. Cuidado para não acabar entrando naquele lugar de que boas intenções o inferno tá cheio, porque pode ser que de uma forma muito amorosa, de muita boa intenção, você acabe dando uma assustada na pessoa ou dando realmente a impressão de que está indo com muita sede ao pote. Então, o mago vai falar sobre sempre conversar e analisar as possibilidades antes de usar aqueles recursos que você tem. São cartas que podem mostrar a semana começando com essa pessoa muito distante e aí vem a ideia mirabolante de fazer esse presente, de fazer essa surpresa para ver se a pessoa se aproxima, mas a dica é, Luzinha, só chama essa pessoa para sair e conversa com ela, não precisa de fator surpresa, elemento X aqui não, tá? Essa carta do mago pode mostrar que através da comunicação você vai chegar em lugares muito maiores do que tentar de alguma forma surpreender ou ganhar aplausos como numa apresentação de programa de auditório, ok? Então, tome o primeiro passo, não fique esperando a pessoa agir. Você tem o Cavaleiro de Espadas abrindo o seu jogo, que é uma carta extremamente ousada e uma carta rápida. Quero e faço, depois eu vejo o que acontece aí no caminho. Mas entendendo que isso está mais para convites e propostas, para diálogos amenos do que grandes alterações. Já luzinhas que estão solteiras e não estão se envolvendo com ninguém, não vejam uma semana de muitas novidades para vocês. Então, as perspectivas de iniciar um novo envolvimento estão mais baixas. O mago pode trazer uma energia que é bem foguinho de palha, como você vai em um show e dá uns beijinhos em alguém, ou dá uma paquerada com alguém através de uma troca de mensagens, mas tudo de uma forma tão casual, de uma forma tão, sabe, espontânea e ao mesmo tempo efêmera, que não vai ser nada marcante. Talvez te traga sorrisos, boas lembranças, enfim. A sensação aqui é de mais do mesmo. O pendurado até fala sobre você percebendo que está num momento mais do autocuidado, da saúde, da beleza, de querer ler, estudar, se desenvolver enquanto pessoa, no lugar de buscar um relacionamento. E aqui eu entendo como uma força genuína, já que as cartas da Imperatriz e Rainha de Ouro estão te colocando tão bem consigo. Então, realmente o momento é esse, né? Essas cartas vão também incentivar as luzinhas que estão pensando em fazer pilates ou yoga a seguirem neste caminho, porque o pendurado tem tudo a ver com isso, certo? Então, vida financeira, Luzinha, vem com as cartas da vaidade, 9 de ouros e o julgamento. Nossa, eu adorei essa combinação. Porque a vaidade fala sobre a gente literalmente ter orgulho daquilo que a gente está construindo. Então, pode te mostrar conseguindo fechar um consórcio ou ser aprovada para um financiamento para adquirir um imóvel seu. Pode mostrar você sendo contemplada no seu consórcio, agora conseguindo aquele bem que você buscava. Pode mostrar você, como eu falei, conseguindo desembolar alguma questão burocrática, conseguindo vencer um processo, conseguindo uma negociação que vai ser vantajosa e lucrativa. Como também reforça essa ideia de investir na sua beleza, na sua aparência. E aqui, Luzinha, por mais que eu ame investir em livros e em estudos, são cartas um pouco mais da superfície. Pode ser que você queira fazer uma tatuagem, como por exemplo eu adoro e sempre estou fazendo. Pode ser que você queira aplicar um botox ou como quer que você se sinta mais confortável, vale a pena. E aqui a gente tem essa previsão.
Também pode mostrar algumas luzinhas conseguindo investir em decoração na própria casa e tudo aquilo que deixa o ambiente mais bonito, mais harmônico, esteticamente mais agradável, cheiroso. Ah, eu também amo essa parte, né? Para quem não sabe, eu estudei design de ambientes também, sou apaixonada com esse lado da vida. E a carta do 9 de ouros, como ela mostra um lindo jardim decorado, uma pessoa deitada em um sofá, admirando a natureza. Em todo o tarô costuma vir esse simbolismo, fala muito sobre a gente deixar o nosso ambiente mais bonito e mais confortável também. O julgamento é uma energia de surpresas, podendo representar algumas luzinhas tendo aumento salarial, bonificações, recebendo ali sorteios internos, sei lá, em instituições financeiras, em bancos, e aí de repente sendo notificadas de que boas novas estão vindo nesse campo material. Então, cartas que te deixam realmente muito mais confortável e muito mais segura materialmente e que terão a ver também com o seu campo profissional, porque a gente tem a carta do crescimento, o 4 de ouros e a estrela. Então, aqui a gente vai ter com a carta do crescimento, você entendendo que todos os esforços que tem feito estão sim gerando algum tipo de resultado. É aquele momento que você que trabalha com mídias sociais e vem postando diariamente, tentando estratégias, esquece de fazer o post um dia e já tem pessoas falando: ei, cadê seu conteúdo? Eu gosto de acompanhar. Você fala: caraca, eu não estava imaginando que minha audiência estava engajada. Ou quando você, dentro do seu ambiente de trabalho, recebe algum tipo de elogio que não estava esperando, porque o seu trabalho está sendo bem feito, ele é impecável, porque ele está acima das expectativas. Sabe, a estrela, ela é essa carta muito ingênua, muito inocente, ela não é boba, mas ela tem um coração puro e por vezes ela faz o bem sem necessariamente querer nada em troca. Isso, Luzinha, de uma forma muito genuína, sabe? Você estará assim essa semana. É um momento em que você está de bem com a vida, você está otimista. Graças a isso, sonhos começam a realizar. Graças a isso, você se sente grata pela trajetória que você trilhou. Se você, por exemplo, está trabalhando em uma empresa, essas cartas podem te mostrar, percebendo algum upgrade, alguma melhoria dentro do seu trabalho, da sua cadeira, do seu setor. Se você trabalha por conta própria, como eu falei, você vai perceber que está conseguindo criar um renome, uma reputação, que o seu trabalho e a sua reputação te antecedem, que existem muitos retornos e muitas indicações, que você está conseguindo se manter, de que aqueles medos de estar por conta própria estão dissipados. Se você está buscando oportunidade profissional, você pode conseguir um trabalho que é seguro, que é estável, em que as pessoas estão dispostas a te acolher, em que você vai ter pertencimento. Às vezes é uma empresa um pouco mais familiar, mas ainda assim tudo de uma forma muito honrosa. Então, aqui a gente pode entender que vale a pena ser constante, persistente, paciente. Às vezes isso nos traz os nossos altos e baixos, claro, mas realmente nós temos aqui uma semana muito abundante, Monte 2. Fico feliz, muito feliz. E aqui a carta do oráculo da Lua até diz: Lua cheia em Áries, um clímax intenso se aproxima. Quando essa carta aparece, é como se algo que vinha nos irritando bastante ficasse totalmente exposto e a gente resolvesse. Às vezes essa sensação de bem-estar, essas resoluções materiais, essa questão de resolver pendências burocráticas, também faz com que algum espaço limitado energeticamente da sua vida se quebre e aí você consegue nutrir, expandir, ter aquele boom em diversas outras áreas que estavam também restritas. E isso, Luzinha, sempre mantendo esse papel de auxiliar, de ser um bom exemplo para o outro, de ser gentil, de ser amorosa, de às vezes se importar com a pessoa que está ao seu lado no mundo, entendendo que sim, é uma grande fraternidade, né? Também pelo fato de que no oráculo das cartas astrológicas, veio pra gente a casa da autoexpressão, é a casa 5. Algumas pessoas da astrologia conferem essa casa até o signo de Leão, então diz muito sobre a nossa noção de si, como a gente se coloca no mundo, como a gente sente, como que a gente está aberta para sentir, como a gente se expressa, sobre a nossa vaidade também. E aqui a gente vai ter a carta da troca. Então, eu vou ler pra gente a mensagem da troca e vocês vão ver como que se relaciona com a leitura toda. Aqui diz: parte do que nós necessitamos e buscamos reside em outro lugar, fora de nós. Se já tivéssemos encontrado, não estaríamos buscando. A troca de conhecimentos, sentimentos, impressões e ideias com outras pessoas ou com a natureza é uma das fontes mais relevantes do nosso desenvolvimento.
Também há uma troca constante entre os mundos visíveis e invisíveis, o tangível e o espiritual, pois cada um procura a companhia, a riqueza e as capacidades do outro. O desejo e a troca que acontecem, que levam à inspiração e realização contínuas, permitem o movimento e o desenvolvimento da própria vida. Esta carta nos pedirá para estarmos em contato com outras pessoas, com a natureza e os mundos invisíveis. Ela sugere dar e receber, estarmos abertos ao que é diferente de nós e a não estarmos fixados. Se essa carta for uma resposta a uma pergunta como o que não fazer, ela nos instruirá a nos mantermos tranquilos. Meditar sobre esta carta nos ajudará a nos abrirmos a tudo o que deseja se juntar a nós, vindo das esferas mais elevadas. A missão a longo prazo é reservar um tempo de silêncio para que as coisas mais elevadas entrem e enriqueçam a nossa vida. E a afirmação diz: o que eu busco está fora de mim. Essa carta, inclusive, saiu em uma postagem da Luz Mística de Escolha uma Carta, uma postagem mais dinâmica dessas que eu coloco no Instagram, tirar um print. Perdão, era só de escolher uma carta. De todo modo, essa carta também chegou lá e eu tenho muita certeza que algumas luzinhas que acompanham mais o canal vão receber essa mensagem 2 vezes e é como um baita incentivo, Luzinha. Não preserve seu universo interno criando barreiras. Não ache que você vai dar conta de tudo, não ache que você sabe de tudo. E lembre-se que o outro também precisa de você, que você também pode ter um papel muito importante no outro. Enfim. Luzinhas, eu fico muito grata de passar essa mensagem, espero de todo o coração ter contribuído. Me conta como vem pra você. Um beijo e até a semana que vem. Luzinha do Monte 3, seja muito bem-vinda, que é a Maria da Luz Mística. Antes de iniciarmos, peço seu apoio, deixando seu like, se inscrevendo e comentando, e vamos lá. A nossa semana se abre com as cartas Agridoce, o Hierofante e o 8 de Paus. A carta Agridoce vai mostrar você recebendo notícias que são muito boas por um lado, mas são bem azedas do outro. É como se você percebesse que está ganhando muito, por exemplo, quando você acessa uma nova oportunidade ou quando você atinge alguma meta, mas que isso vai envolver diretamente algum tipo de renúncia ou que não saiu exatamente do jeito que você queria. Como, por exemplo, o momento em que rola aquela promoção tão esperada, mas o reajuste salarial ou não acontece, ou ele é mínimo. Ou quando alguém fala que está apaixonado por você e você fala, caramba, é tudo que eu quero. Mas a pessoa diz, entretanto, preciso te contar que eu ainda estou terminando com minha ex, né? Ou que eu não estou pronta para viver um relacionamento, ou, sabe, tem sempre um mas aqui. E aí, é claro que o convite da semana, Luzinha, é você refletir se esse mas encaixa na sua vida, se você consegue conviver com ele ou não. A ideia da carta do Hierofante e do 8 de Paus é que muitas mudanças mais práticas e objetivas são esperadas. Então, é uma semana em que muita gente vai acabar mudando de casa ou se preparando para fazer uma mudança de casa, trocando de carro ou de moto, trocando de emprego, sabe? É como se o 8 de Paus mostrasse as mensagens chegando de uma forma bem rápida e você já tomando ação iminente. E o Hierofante mexe muito nas estruturas da nossa vida, no nosso cotidiano, onde a gente frequenta, onde a gente compra nosso pãozinho, onde a gente faz atividade física, onde a gente dorme, com quem a gente fala. Vamos dizer assim que todo aquele beabá, todo aquele refinamento dos nossos detalhes é constituído pelas leis, pelos dogmas, pelas regras da sociedade e as que a gente institui, e isso é o arcano do Hierofante. Tanto que aqui nesse tarô específico, ele é a figura de uma pessoa com rosto de livro. O livro pode representar estudos, o livro pode representar as regras, o livro pode representar a consciência, enfim. Existe aqui essa repaginação no seu cotidiano e na sua vida. O Hierofante é uma carta fantástica para quem está prestando concurso, para quem está fazendo estudos, para quem está querendo aprovação em algum processo admissional, especialmente se envolve provas, testes e exames. E ele vem trazendo também a capacidade de fechar bons contratos como um todo, acessar oportunidades rápidas e iminentes, portanto vai te pedir aqui muita destreza na hora de lidar com isso. Luzinha, a sua energia pessoal vem com a carta da fofoca, o louco e a rainha de copas. Então, a Rainha de Copas fala sobre o nosso universo íntimo, fala sobre a nossa intuição, sobre os nossos sentimentos e também sobre os nossos segredos. Muitas vezes uma Rainha de Copas representa aquilo que a gente não quer que venha à tona, aquilo que a gente não quer que defina o nosso jeito de ser e a nossa personalidade.
Pode ser um sentimento que a gente tem por alguém, pode ser algo que a gente fez no passado. E nem sempre, Luzinha, é coisa ruim. Às vezes a gente simplesmente não quer se expor. Vou dar um exemplo. Tem momentos em que eu sou apresentada em alguns grupos sociais que eu prefiro nem mencionar que eu sou taróloga para evitar que fiquem me perguntando coisas demais ou que fiquem fazendo perguntinhas como: ah, mas dá para sobreviver? Dá para pagar as contas? Mas isso ou aquilo? Ou o outro extremo de falar: sério, Maria, então já lê para mim as cartas. Você consegue te ler o tarô para mim agora? E eu tô assim, né, parada com minha taça de vinho no meio de um ambiente social. Então, é basicamente isso, sabe? Como se você tivesse um lado mais discreto, um lado mais seu, que essa semana, Luzinha, ele pode até ser um pouco mais invadido. Pode ter alguém no seu trabalho, ou um vizinho, pode ter alguém entendendo informações sobre o seu cunho pessoal, e isso pode te trazer um incômodo que, por um lado, pode ser irritante e por outro vai ser libertador. Porque daí a carta do louco vai falar sobre você não precisar mais fazer nenhum tipo de vista grossa ou não precisar usar nenhum tipo de máscara. Então, vamos supor que você não comentou com a sua vizinha idosa que você tem um relacionamento porque ela tem uma mente mais fechada e ela poderia acabar julgando se essa pessoa vai na sua casa. Ela descobre e você fala: bom, então agora eu não preciso mais ficar nesse pisar em ovos. Ou você acaba sendo descoberta, né? Descoberta. As pessoas acabam tomando nota de que você é tabagista, de que você fuma. E aí isso pode, né, causar alguma impressão, a depender de por que você não queria contar. Mas daí também agora é a carta branca para você respeitar o seu próprio espaço, fumar no quintal de alguém ou não ser mais tão restritiva. Enfim, Luzinha, o que eu quero dizer é, bom ou ruim, alguma informação pode ser percebida e ela pode te trazer essa liberdade. Também pode representar, Luzinha, você entrando na carta da fofoca como alguém que se envolve em certos mexericos ou fica ali muito atenta a saber da vida do outro. Cuidado com isso, tá? A carta do louco às vezes só tá de passagem, só tá turistando em algum tipo de bafafá, mas a gente sabe que muitas vezes a corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, às vezes, você só está num círculo com 20 pessoas falando uma informação, alguém vai falar: fulano de tal e você que me assiste estavam falando da vida de ciclano. E aí é o seu nome que roda. Então, o que eu quero trazer é, se você perceber que estão falando sobre você, tome como libertação. Se você perceber que estão falando do outro, se afaste. Use a liberdade do louco para escolher uma outra via. Para além disso, a gente tem cartas que também te incentivam, Luzinha, a ser mais lúdica, mais criativa. O louco é uma carta de muita imaginação. As luzinhas que são artistas, que são escritoras, que trabalham com criação de conteúdo, terão tantas ideias. Rainha de Copas diz: não fique guardando apenas para si essas ideias maravilhosas. Execute. Mostre para o mundo, divulgue nas redes sociais. Sejam ideias novas ou aquelas que você já fez, mas acabou reservando por vergonha, por medo de não ser aceita. Luzinha, isso aqui é um sinal claro de que está na hora de você pôr a cara no mundo ou colocar o seu trabalho, a sua criação no mundo, tá? Isso daqui vai ajudar outras pessoas e vai, inclusive, fortalecer sua autoestima. Então, essas cartas também falam sobre se conectar com uma força expressiva e com uma veia expressiva, sutil, gentil, doce, artística e leve. E são cartas que falam também sobre você se sentir com a intuição afiadíssima, mas assim aflorada, que vai ser que nem um radar. Então, qualquer tipo de orientação que o seu coração te dê, Luzinha, leve mais a sério, não desrespeite, não fique testando ou barganhando com a intuição que você vai sentir, ok? Tanto que assim, Luzinha, no seu campo afetivo, a gente vai ter a carta da sabedoria, 8 de espadas e cavaleiro de ouros, nos sugerindo uma energia favorável, que é a sabedoria vai te mostrar sendo muito madura. O 8 de espadas com o cavaleiro de ouros vai te mostrar agindo com a famigerada elegância. Então, por exemplo, se você está em um relacionamento sério, namoro, noivado, casamento, e percebe, descobre, vem à tona, sonha, sei lá, mas chega para você a informação de que essa pessoa está mentindo, ou de que essa pessoa falou que estava em um lugar e estava em outro, ou de que essa pessoa não foi fiel a você no passado, independente de como for a informação. Sabe o que um cavaleiro de ouros faz? Com sangue frio, ele se afasta e toma medidas. Assim, sem se expor demais, sem criar barracos, sem criar brigas, sem acabar criando uma cena. É uma carta, portanto, muito prática.
Oito de espadas pode te mostrar depois precisando fazer terapia, chorar nos braços da sua mãe, dos seus amigos, abraçar o seu cachorro e perguntar a ele por que tudo isso acontece. Não é que você não vai ter sentimentos e você não vai sofrer, mas a nível afetivo e emocional, Luzinha, eu entendo você lidando com alguma frustração de uma forma muito objetiva e lá na frente se orgulhando dessa postura, sabe? Se sentindo orgulhosa de como você conseguiu conduzir todo esse contexto. E isso pode chegar, inclusive, em relação a campo financeiro, a campo profissional, a campo prático dentro dessa relação. Estava esperando essa pessoa ser mais ativa, procurar um trabalho para desaliviar ali o seu lado e percebe que ela está sentada. Então você vai simplesmente se afastar. Isso pode acabar fazendo, Luzinha, com que a sua maturidade e sabedoria desfaçam certas relações que só se sustentam pela carência ou pelo medo da solidão. Então, é um momento muito oportuno para realmente ser esse cavaleiro de ouros, que pensa no médio e no longo prazo, que age de uma forma mais prática, mais objetiva, sabe? Já as luzinhas que estão se envolvendo com uma pessoa e não é um relacionamento sério, a vida também vai te mostrar qualquer cilada que esteja submersa. Pode ser o momento que você tá com essa pessoa e pipoca uma notificação no celular dela e é uma pessoa ou um aplicativo de paquera. O momento que você tá, sei lá, saindo com sua prima e passa na rua e vê essa pessoa de mãos dadas com a outra. Ou vê que ela foi fazer algo que ela disse que ela não fazia mais, que ela foi num ambiente que ela disse que ela não estava indo. Pode ser o momento que postam uma foto e a pessoa tá lá no fundo. Sabe quando parece que tudo é orquestra para a verdade vir à tona? Essa é a energia. E da mesma forma o Cavaleiro de Ouros pode nem ir tirar satisfação, nem ir criar uma cena, simplesmente ele vai lidar com os fatos e vai seguir em frente. Claro, reforço, reconsiderando os próprios sentimentos, vivendo esse momento do Oito de Espadas, que até é uma espécie de luto, mas sempre preservando muito do orgulho pessoal, sabe? Dessa legitimidade da Rainha de Copas. Eu entendo que vem nessa lógica. E especialmente para as luzinhas que estão em triângulo amoroso, né? Se você tá com alguém que não se resolve com o passado, ou se você tá em um relacionamento e tá com outra pessoa ao mesmo tempo, essas cartas falam sobre você se cansar desse papel. É muito como se não conseguisse mais enxergar o appeal, né? O desejo, a motivação, a vontade de estar nesse papel. E isso pode sim representar esse momento de soltura, de desapego, do seguir em frente. Nesse sentido, Luzinha, eu só vou advertir para algo. O Oito de Espadas às vezes comete umas atitudes que são ali do arco da velha, sabe? Que não tem lé nem cré, porque ele tem um bom argumento para isso. Então, por exemplo, você vai perceber que você já quer terminar o seu relacionamento, mas assina um contrato de financiamento em conjunto. Ou funda uma sociedade com a pessoa. Ao mesmo tempo que está pensando em fazer um divórcio, uma ruptura, chama essa pessoa para ser fiador do imóvel que você está alugando. Assim, só tome um cuidado, Luzinha, para não acabar enfiando essa pessoa dentro da sua vida burocrática e prática, mais do que ela já pode estar inserida. Cuidado para não começar projetos com a pessoa de quem você está se despedindo, porque daí você pode se sentir depois meio atarracada essa pessoa e aí vira uma bola de neve. Tá? Essa vai ser uma mensagem muito específica para algumas luzinhas. Eu tenho certeza que para alguém vai caber. Para além disso, luzinhas são cartas que mostram sobre ter uma postura um pouco mais moderada ao longo da semana. Você já vai passar por muitas alterações, a sua rotina já vai mudar. Portanto, cuidado para não cair na louca de querer adotar um cachorro do nada ou de querer tomar atitudes que sejam totalmente imprudentes ou impensadas. Se você quer adotar um bichinho, primeiro passa no lugar, verifica se você consegue ser aprovada para essa adoção, ou pegando o bichinho na rua, leva para o veterinário, vê se ele está saudável, veja se está tudo certo, veja se ele está de alguma forma ferido, se precisa de um tratamento. Estou pegando esse exemplo porque o louco às vezes está associado a animais, mas sei lá, se você quer comprar um carro, como aqui pode mostrar sendo um potencial, leva para fazer uma revisão, para fazer um check-up e ver se ele está funcionando direitinho, se não é um carro com um histórico duvidoso, se está tudo realmente legalizado a respeito desse veículo. Entende? Tome cuidado aqui com qualquer tipo de ato, de compromisso no médio e no longo prazo que você faz de supetão e depois percebe que Oito de Espadas não estava tão certinho, que não estava tão adequado assim para o seu caminho.
Enfim, não é sobre você deixar de fazer o que você quer, mas é sobre você ponderar e se organizar melhor para isso, tá? Aqui, a respeito da sua vida financeira, a gente tem Workaholic, carta 9 de paus, carta 5 de paus. Então, essas cartas vão mostrar, especialmente para as luzinhas que dependem de hora de trabalho para ganhar dinheiro, como as autônomas, pessoas como eu. Eu só ganho dinheiro se eu estiver atendendo tarô. Se eu não estiver atendendo tarô, eu não tenho renda. Então, autônomos especialmente que funcionam nesse formato. Essa semana pode ser muito atribulada. Você vai perceber que você quer levantar uma grana, você vai colocar um gás para fazer dinheiro, para alavancar cliente, paciente, fechar vendas, e você vai conseguir. Você vai dar o pó da rabiola no final da semana, Luzinha. Já prepara um escalda-pés, já prepara uma série gostosa e uma comidinha de conforto, porque você vai querer um dia mais de descanso, no sábado, no domingo, enfim. E, embora seja uma semana mais cansativa, Luzinha, qualquer que seja o valor que você esteja querendo juntar, ou se você está precisando desse valor para pagar uma fatura de cartão que ficou um pouco maior, se você simplesmente está mais animado e quer chegar nessa meta, você vai chegar, você vai cumprir. Então, a carta do 9 de paus, ela é cansativa, o 5 de paus pode te mostrar trabalhando mais do que o comum, mas dá certo. Agora, Luzinha, se você simplesmente é uma pessoa que trabalha para uma empresa e simplesmente recebe um valor fixo no final do mês, eu entendo que você pode acabar fazendo algum tipo de esforço ou até mesmo reivindicando algum tipo de direito que vai te trazer ou um pagamento de uma hora extra que você estava a receber, ou até mesmo uma rescisão de algum trabalho lá do passado que estava pendente, você vai atrás, entra na justiça, pode ter algum movimento para você que trabalhou bastante ser recompensada por esse trabalho, como se de repente você lembrasse que existe essa quantia e que não tem como todas as partes fecharem os olhos e ignorarem isso, sabe? E as luzinhas que estão em um contexto diferente, porque já estão com a vida financeira ali mais estruturada, ou que não estão com uma renda ativa agora, eu entendo com essas cartas que você pode acabar fazendo algum trabalho paralelo, como por exemplo um freelancer, para juntar um dinheiro. E isso também pode fazer com que você trabalhe mais, esteja mais cansada, mas se sinta recompensada. Então aqui tem uma ideia de um esforço para ter o recurso e reforço, dá certo. Já em relação ao seu profissional, impaciência, carro e torre. Luzinha, essas cartas vão falar sobre, claro, você se manter mais paciente dentro das suas escolhas. É uma semana muito iminente, é uma semana meio pensa rápido, sabe? De ter que tomar algumas decisões assim, de supetão. E o que eu quero te dizer é, cuidado para você não tomar atitudes afobadas e depois prejudicar o seu papel ou o seu posto de trabalho, o seu trabalho por isso. Cuidado para não acabar atropelando o tempo de algo ou querendo criar atalhos que depois gerarão prejuízos. Se você está trabalhando em uma empresa, às vezes você tem tido uma atitude um pouco mais inconstante, ou tem tido uma dificuldade de chegar no horário, tem tido uma dificuldade de cumprir os prazos, ou está sempre ali tentando fazer tudo correndo e depois precisa de muitas revisões. E essa conta pode chegar essa semana. Ou sendo você se percebendo ali forçada a mudar de trabalho, ou você recebendo um puxão de orelha. É como se essas cartas viessem falando. Desacelera a intensidade, sabe? Não é caso de sair correndo o tempo todo para fazer. Às vezes a paciência ela vai ser mais favorável porque ela vai fazer com que tudo fique mais assertivo. E ao mesmo tempo, se você estava trabalhando e procurando um outro trabalho, pode ser justamente essa semana que a outra empresa fala: eu quero, mas você tem que vir agora. E aí aquela correria para chegar nos documentos, para fazer exame demissional, exame admissional, exame disso, daquilo. Caos. Mas o que eu quero te dizer é, se você não está com uma nova proposta de trabalho que te pede urgência, Luzinha, desacelera, porque esse carro vai acabar batendo na torre. A torre é uma carta de confusão, ela mostra um prédio pegando fogo. Ela pode trazer alguma perda que depois se torna irreparável. Então, pede muito desse olhar um pouco mais sereno. Luzinha, se você é autônoma, eu entendo que você quer trabalhar bastante. Todo autônomo passa por isso. Uma semana que a gente tá mais tranquilo, outra que a gente quer dar um gás. Mas cuidado aqui para não acabar colocando compromissos duplicados na sua agenda, marcando mais de um compromisso no mesmo horário, e ali naquela afobação, naquela danura para chegar em algo que também mete os pés pelas mãos, que também acaba trazendo um trabalho que não é tão bem feito quanto você geralmente faz.
Então, atenção com esses detalhes, atenção para não transmitir uma sensação de pressa para os seus pacientes, clientes, alunos, enfim. Como se na carta da torre fosse necessário você dar uma parada, nem que seja uma freada um pouco mais brusca, para perceber como você vai encaixar tudo e não meter os pés pelas mãos. Também atenção para não tomar medidas que sejam muito rápidas diante da demanda de um cliente, de um feedback ou algo assim. Às vezes a pessoa, por exemplo, acabou de comprar com você um produto e ela usou pela primeira vez e falou, não gostei. E aí você já vai falar, então eu vou te dar um reembolso, me devolve, não sei o quê. Não, calma, deixa a poeira baixar. Deixa o tempo de cada coisa se manifestar para você se expressar. Combinado? Essas cartas mostram que vai ser uma semana muito atarefada, mas reforço, atenção ao ritmo desse trabalho. E também pessoas que trabalham como motorista ou pessoas que trabalham dependendo de carro, seja para fazer entregas, seja para ir na casa do cliente. Se você precisa também, né, pegar o seu carro, a sua moto para ir no lugar, atenção com possíveis acidentes, com imprudência no trânsito, com o lugar que você estaciona. Tenha mais cautela com o seu veículo, tá? É uma mensagem importante aqui com essas cartas. Bem, luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais, eu posso perceber com essas cartas que vocês já nem aguentam mais para começar esse trabalho. Entendo que a impaciência está batendo a porta, que as despesas também. Mas essa semana, a luzinha pode mostrar você não conseguindo ter êxito nessa busca, né? A carta da torre, ela pode indicar você até se frustrando porque algum processo que parecia que ia dar certo, de repente não dá. Ou quando chega e deu certo, eles estão alterando a proposta salarial, estão diminuindo muito, aí isso já não faz mais sentido para você. Então, assim, quem está começando essa busca agora tem que pegar no tranco e tem que ir em frente mesmo. Mas quem estava há um tempinho buscando certos resultados pode passar por uma decepção. O que eu posso te dizer é o seguinte, Luzinho. Com a carta do Hierofante e a carta do 8 de Paus, realmente vale você colocar na balança o quanto que você precisa dessa oportunidade agora. Porque esse Hierofante com 8 de Paus vai mostrar, sim, muitas luzinhas aceitando. Já a carta da Torre vai mostrar algumas outras, mesmo que impacientes, ainda tendo uma estrutura para aguardar. Somente você vai saber do seu cenário, somente você vai saber como está a sua situação material, familiar, domiciliar, enfim, para tomar essa decisão, mas não meta os pés pelas mãos aceitando apenas porque você está com pressa. Essa é a única mensagem que eu posso te trazer e a mais valiosa possível, tá? Nisso, Luzinha, a gente tem a carta da Lua Nova em Escorpião, falando pra gente trabalhar os nossos medos. Esses medos podem ser o medo do ridículo, da exposição, de falar em público, qualquer tipo de medo que restringe aquilo que a gente gostaria de ressignificar na nossa vida, a liberdade que a gente gostaria de ter. Então pode ser um momento de fazer algo mesmo com medo, ou de abrir os olhos no escuro, mesmo se você estiver com medo do escuro, para perceber que ele não vai te consumir, sabe? É um momento ali de dar uma forçadinha para não acabar se mantendo limitada ou totalmente restrita diante daquilo que você acredita, daquilo que parece assustador. Isso é um processo delicado, mas é um processo muito real. Às vezes, por a gente simplesmente reivindicar nossa autoridade, a gente se liberta de alguma fobia, de algum vício, de um trauma, de uma sensação que parecia muito grande, mas só existia dentro da nossa mente. Então, é um baita conselho. E no oráculo das cartas astrológicas, a gente tem a casa do trabalho e a carta da criação. Então, claro que vai falar a respeito da nossa carreira. A carta da criação incentiva mais uma vez quem trabalha com arte, com processo criativo, com marketing, com propaganda, com tudo que envolve esse lado um pouco mais lúdico e do imaginário, do pensar fora da caixinha, a colocar realmente a cara no mundo, a trazer toda essa força expressiva. E eu também vou ler pra gente a carta da criação como uma mensagem espiritual para nossa semana. Vamos lá. Aqui diz: a espécie humana tem a capacidade exclusiva de gerar o novo e mudar a realidade. Ela começa com o poder da mente e termina com a manifestação física da nossa criação. Com ela vem uma grande liberdade, mas também uma grande responsabilidade. Esta carta dirá que iniciemos algo novo, que sejamos criativos, proativos e responsáveis. Que percebamos nossa capacidade de criar tudo quanto necessitamos ou queremos.
Se essa carta falar sobre o que não fazer, ela sugere verificar nossos padrões de pensamento a fim de termos certeza de que nossos pensamentos equivocados não criarão uma realidade que é, na verdade, ruim para nós ou para os demais. Também indica que não é momento de criar algo novo ou passar para qualquer fase de manifestação agora. Meditar sobre essa carta nos ajudará a trabalhar nossos padrões de pensamento e a torná-los mais potentes para que possam criar a realidade que escolhermos. A missão de longo prazo é estar ciente de nossos padrões de pensamento e da realidade que eles criam. E a afirmação é: eu crio, dou vida e preservo aquilo que escolhi transformar em minha realidade. Só um adendo, que é essa parte do que não fazer, não, assim, a gente não está analisando isso aqui, a gente está entendendo com todas as cartas que é hora de criar com consciência, com autoconsciência, né? E bom, Lucinha, espero de coração que essas cartas te ajudem a se orientar. Me conta aqui como ressoou para você. Muita, muita gratidão. Até semana que vem. Um beijo.